Então, meus amados, vamos serenando nossas mentes, nossos corações, e entrando em sintonia com o Pai, com o amigo Jesus, e com a espiritualidade superior. Nesse momento, se encontra nos assistindo, esse momento especial, e como bem disse nosso Mestre Jesus, quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, entre elas ele estaria. Com certeza, está entre nós, através de seus prepostos, e conosco estarão durante esse período em que estaremos no Evangelho do Pai, trazido pelo Mestre Jesus. Evangelho este que é o lume que nos indica o caminho para sermos realmente felizes, a felicidade é aquela que ainda não é desse mundo e que tanto buscamos. E essa busca vai se dar através da nossa melhora intelectual, mas principalmente a nossa melhora moral, a nossa autorreforma, que consigamos, com esse aprendizado, colocá-lo em prática, com aqueles que conosco convivem em nosso dia a dia, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, e também esteja presente todo esse aprendizado junto de nós todos do grupo de estudos, e aqueles nossos irmãos também que não puderam comparecer ao estudo, que sejam agraciados com esses bálsamos, que serão espargidos por esses espíritos nobres que conosco estarão, levando a todos os corações presentes e não presentes, encarnados e desencarnados, um sentimento de paz, de harmonia, de amor, de entendimento, para que todos nós busquemos a boa sintonia, o bom aprendizado, para que consigamos desenvolver, então, em nossos corações o verdadeiro amor, a verdadeira caridade e o entendimento. Que assim seja. Podemos iniciar o Evangelho? Podemos iniciar o Evangelho. Então tá, queridos. O capítulo 16, que é o que estamos vendo, é o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 7, o Daniel já havia lido, né? É a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se pode inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra, ele desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram,
e face insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela soube servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar o seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua concepção rigorosa, seria a abolição da riqueza, por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho que o pode granjear, consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que ele poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta.
para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre seja destruídos os obstáculos materiais que os separam, tornadas mais rápidas e com comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até as entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza um meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividades, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Desculpem, queridos, me deu uma crise de bocejo. Então, o objetivo deste conteúdo é que a riqueza e a miséria são provas difíceis para o homem. E destacar que a verdadeira função da riqueza é promover o progresso material do planeta em benefício de toda a humanidade. E aí a gente vê, então, a fraqueza humana, né? Porque a maioria das pessoas que têm recursos, elas não consideram isso. Primeiro elas, e algumas, então, pensam no outro, não é? Mas, geralmente, ficam, sim, na grande maioria, ficam egoístas. A riqueza é instrumento de perdição do homem. A riqueza em si mesma não constitui obstáculo à salvação do homem, pois sendo Deus infinitamente justo e misericordioso, não colocaria em suas mãos algo que o arruinasse. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, não, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-lo produzir bem. Mas por que a riqueza, como ressaltou Jesus várias vezes, dificulta a salvação do homem? Porque estimula o egoísmo, favorece a vaidade, exacerba os apetites sensuais e o apego aos bens materiais, desviando o homem das coisas do espírito. A riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra. Ele desvia do céu os pensamentos. Sendo o oposto da riqueza, pode-se concluir que a miséria é prova fácil que conduz à salvação? Não. Talvez a miséria, desculpem, também a miséria é prova difícil, porque dá ensejo a inveja, a revolta
dificultando a prática da caridade, que conduz o homem a Deus. Mas a riqueza é, sem dúvida, prova mais dura. Pelas tentações que gera, pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. A miséria não garante o céu. O miserável revoltado tem o mesmo destino do rico avarento. Aquele que já experimentou as privações materiais acarretadas pela miséria fará melhor uso da riqueza caso venha a possuí-la? Nem sempre. A riqueza, pelas facilidades que oferece, produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição e faz-se insensível, egoísta e vão. Quem passa da miséria à riqueza, não raro, torna-se ingrato, esquecendo e desprezando os que com ele partilharam privações e o ajudaram nos momentos de necessidade. Se, como vimos antes, a riqueza não é um mal, a quem podemos atribuir as funestas consequências que produz? Ao estado de inferioridade espiritual do homem, que dela faz uso, pois ele tanto pode empregá-la em favor do próximo, elevando-se espiritualmente, como no benefício exclusivo de si mesmo, retardando seu progresso. Se a riqueza é causa de muitos males, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. A riqueza assemelha-se a certos venenos que, em mãos inábeis, podem provocar a morte, mas, se empregados com sabedoria, restitui a saúde. Qual a função da riqueza em nosso planeta? Oferecer ao homem os recursos necessários ao progresso material e à satisfação das necessidades. O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta, desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população. Marilene, teu telefone ficou bem baixinho. Alimentar essa população que cresce Marilene, incessantemente. está nos ouvindo, Marilene? Da Terra, não basta o homem o auxílio da ciência? Sem dúvida, a ciência é de grande importância, pois estimulando o estudo e a pesquisa, desenvolve-lhe a inteligência, fazendo descobrir meios fáceis, rápidos e seguros de superar obstáculos e realizar tarefas, mas é a riqueza que permite sua execução. Através da ciência, o homem descobre meios de promover o progresso do planeta e o bem-estar de sua população. Por meio da riqueza, ele transforma as descobertas em realidade. De que modo os esforços do homem em melhorar o planeta podem auxiliar seu progresso espiritual? Em busca do progresso, desenvolve no homem a inteligência, que num primeiro momento ele concentra na satisfação das necessidades materiais, e mais tarde o ajudará na compreensão das grandes verdades espirituais. Obrigada, queridos. Espero ter podido ajudar um pouco. Portanto, voltando ao início,
Não, Daniel, queridinho, fique sem dinheirinho. Tu tá muito bom assim. E nós todos também. Eu acho que a gente ia se perder, né, queridos? Não sei. Ia subir a cabeça. Uma vez eu li um pensamento de um sábio, não é nada religioso. Ele disse: se queres ver a grandeza de um vilão, ponha-lhe o poder em sua mão. Eu tenho certeza que na nossa experiência de vida, a gente conheceu pessoas que não tinham recursos e depois cresceram, se destacaram na vida profissional e se perderam. Nossa, a pessoa se perdeu, subiu a cabeça e pensa que isso é eterno. E a gente sabe que não é, né? Quer falar, não? Verdade. Muito bom, Marilene, muito bom. Tu vai, conforme tu foi falando, vai levando a gente numa viagem interior, né? É, E é interessante, sempre que a gente pensa realmente em ter um pouco mais de posses, quem não pensou um dia em tirar na loteria, né? é, Aí a gente pensa assim, eu vou fazer a caridade, mas primeiro eu vou ver meu lado, depois o que sobrar eu faço a caridade, né? é, Então, é ainda normal do ser humano, né? Ele primeiro quer ver o lado dele, porque ainda é a nossa parte egoística, né? E conforme a Marilene foi falando, foi pensando, né, que realmente a pobreza, a riqueza são, né, os pobres, os ricos são espíritos em provação. Estamos todos em provações, pobres e ricos, né? A indigência é uma prova dura. Imagina assim, a gente, vamos dizer assim, que ganha pouco, já sente, imagina uma indigência, aquele que falta até o necessário, né? é, E é interessante o que os espíritos dizem, né? Estava ouvindo a Marilene, a riqueza é uma prova perigosa e arriscada ainda por cima, né? Mais perigosa do que a própria miséria, porque ela pode nos causar, nos mandar para aqueles arrastamentos das tentações, né? E a fascinação que esse dinheiro exerce. Imagina assim a gente poder ter dinheiro para ostentar. Isso é muito tentador para nós seres humanos. A gente não vê assim, principalmente no meio esportivo, artístico também. De repente, a pessoa tem 10 carrões de luxo. É necessário 10 carrões de luxo? Claro que não, não é? Poderia ter um carrão de luxo, afinal, meu dinheiro dá para comprar um carrão. Mas aí eu estava. Claro que isso não é uma crítica, cada um sabe de si, cada um faz aquilo que acha que é certo com o seu ganho. Mas, por exemplo, assim, eu estava vendo lá os carrões, não vou citar nomes que não cabe, né? Mas os carrões do fulano de tal. Então, ele tem lá a garagem com uns carrões, e eu fiquei vendo, assim, a manutenção de um carro daquele. Uma troca de óleo, 27 mil. Eu comecei a analisar, né? Quebrou um farol, 50 mil. Claro que essa pessoa que tem esses carrões tem essas condições, né? Mas será necessário tudo isso, né? Ter 10, 20 carrões, 4, 5 aviões, 4, 5 helicópteros? Claro que não devemos confundir um alto empresário que tem necessidade disso, ele tem 4, 5 aviões, 4, 5 helicópteros, né? Nós vamos citar, por exemplo, um grande empresário que tem 180 lojas no Brasil, né, que todos sabem quem é, o catarinense, né? Ele mesmo diz, ele precisa ter mais aeronaves, porque ele tem uma loja no Rio Grande do Sul e uma loja lá em Belém do Pará. Como ele vai visitar suas lojas sem ter essa condição? Então, isso é normal, né? E devemos levar em consideração que esse empresário com 180 lojas, ele precisa disso, inclusive, para manter esses funcionários, né, com um salário
digno para todos, enfim, ele tem que manter essas lojas, porque é o ganha-pão das pessoas, né? Então, a gente vê que a riqueza, ela torna a prova para nós muito difícil, né? Mas não quer dizer impossível, como a Marilene estava falando. E superar, então ela vai ser a salvação daquele que a tem. Não quer dizer que o mestre, quando disse aquilo, ele, bem como disse o Evangelho, ele não condenou o rico à perdição. Foi apenas um alerta e uma comprovação que a grande maioria se perde, né? Então, as consequências que a prova da riqueza traz, né, ao ser humano, ela é bem complexa. E bem como foi dito pela Marilene, né? E, e essa prova, ela é concedida por Deus para quê? Para avaliar essa sabedoria, bondade nossa, né, de seres humanos, de uma forma de testar essa nossa capacidade moral com essa riqueza em mãos. Que uso faríamos dessa riqueza? Será que faríamos um uso correto? Praticaríamos a caridade? E vejam bem, praticar a caridade, nós tendo essa prova da riqueza, não quer dizer que eu vou sair distribuindo o meu dinheiro para todo mundo. Mas, voltando a citar, esse personagem tem mais de 180 lojas. É isso, investir em trabalho digno para o ser humano, né? Então, essa riqueza, ela serve muito para impulsionar o progresso espiritual, intelectual, moral e espiritual também, se nós sabermos dar um bom uso a esses bens, né? Então, às vezes a alta posição de um homem, né, no mundo, autoridade sobre outros, né, são provas tão grandes, mas grandes como a miséria, porque quanto mais rico, mais poderoso, mais obrigações ele que ele tem que cumprir. E quanto mais numerosos são os meios de que ele dispõe para fazer o bem e o mal, então, tanto ele pode fazer o bem com isso tudo que ele tem em mãos, mas o que nós vemos muitas vezes? As pessoas não se utilizam desse poder para fazer o bem, mas para quê? Para exercer esse poder sobre os outros, né? Muitas vezes para aprisionar, para pisar, para espezinhar o menos aquinhoado, né? Desses bens. Então, Deus experimenta de todas as formas. E assim como ele experimenta o pobre, para quê? Para testar a nossa resignação, né? E o rico, pelo emprego que ele vai dar para esses bens que ele colocou nas mãos, né? Então, a riqueza e o poder fazem nascer no ser humano todo tipo de paixões, que nos prende principalmente ao quê? A matéria. E nos prendendo à matéria, nos afasta do quê? Da perfeição espiritual. Então, foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E o que Jesus quis dizer com isso? Isso, naquela época, acreditava-se que era um ditado popular, né, daquela época, usado principalmente para mostrar que alguma coisa era impossível de ser feita. Então, esse passar um camelo por um buraco de uma agulha era algo impossível de ser feito. Então, Jesus quis não decretar, mas dizer com isso que a riqueza mal empregada, ela tornava impossível o rico, né, ir para o reino dos céus. E até eu dei uma olhada no Livro dos Espíritos, eu vi umas questões muito interessantes, até quero compartilhar as questões do Livro dos Espíritos. Então, tem algumas questões que Kardec esclarece a respeito da prova da riqueza e da pobreza, né, da miséria. Na 264, por exemplo, Kardec pergunta: que é
que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Então, veja, nós escolhemos as provas, né? E os espíritos respondem. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que levem a expiações destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e provações, objetivando suportá-los com coragem. Outros preferem experimentar tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outra desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, vejo que as duas provas são complexas para nós, né? Aí nós vamos ver lá na 814. Por que Deus a uns concede a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Aí nós vamos ver lá na 815, qual das duas provas é mais terrível para o homem, a da desgraça ou da riqueza? Aí os espíritos respondem, são tanto uma como outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita todos os excessos. Então, quer dizer que a gente estando numa situação de pobreza, não quer dizer que estamos superando essas provas, né? Porque se nós murmurarmos ou nos queixarmos, nós também estamos falhando nessa prova, né? E na questão 816, Kardec comenta, esse é um comentário de Kardec, a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria, e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse, em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí nós voltamos lá na 814. Porque Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, né? Que nelas, entretanto, sucumbem com frequência, tanto o pobre como o rico, com frequência falha, né? Aqui. Então, isso aí foi até a 816. Muito bem. Então, como nós vimos, né? Está aqui esclarecido no Livro dos Espíritos. Deixa eu ver, tenho mais uma aqui. Por exemplo, na questão 918, Allan Kardec comenta, se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que ele cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus lhe as deu, também pode lhes tirar. Então vejam, tudo que nós temos é um empréstimo, inclusive o nosso corpo, que não é nosso, né? Aí entra aquela história. Nem o corpo é nosso. Não temos o direito de fazer com o nosso corpo o que bem entendermos, porque às vezes a gente diz, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não, o corpo não é meu, ele é um empréstimo. Então, cabe a mim ter os cuidados necessários com o meu corpo. Aí entra aquela história do suicídio. Deus deu, só Deus pode tirar. Cabe a nós manter o nosso corpo em condições, inclusive, de higiene e saúde, né? Então, Jesus, nos seus ensinamentos, ele nunca condenou a riqueza, e nem do rico de ter essa riqueza, né? Jesus, então, salienta que ela seja usada como um instrumento de progresso,
de quem tem essa riqueza. Se não fosse assim, não é? Como já foi comentado, Deus estaria dando aos filhos um instrumento de perdição, o que não se imagina de Deus. Então, o que Jesus fala é ser a riqueza uma das provas mais difíceis, pelas facilidades que ela propicia, para que a gente desenvolva o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que vão dificultar no desenvolvimento, então, das nossas questões morais, do nosso adiantamento moral, né? Por isso que Kardec afirma que a riqueza é uma prova, que é uma prova muito mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude dessas excitações, dessas tentações que ela oferece, né, para quem a tem. Então, a riqueza, ela se torna um laço que nos prende à terra, e os nossos pensamentos, quando então nessa condição, nos afasta dos pensamentos para o alto, para o céu, para Deus, né, para nossa melhora, né? Então a riqueza, como a Marilene já comentou, ela não é má, ela é mal empregada, né? Então os males que ela produz são devido à nossa ignorância, né? O homem se deixa dominar pelos prazeres e a facilidade que ela proporciona. Isso é uma verdade. Por isso que, como a gente brincando diz, né? Queria tanto ganhar na loteria, mas e quem garante que não falharíamos? Basta cada um de nós nos estudarmos, né? As nossas tendências, vamos dizer assim. Então, cada um sabe de si. Eu, com certeza, prefiro ainda a prova não vou dizer da miséria, que não somos miseráveis, mas de sentir essa falta de um pouco mais de condições financeiras. Porque isso também está nos fazendo progredir, e quem sabe mais rapidamente do que se eu tivesse essa condição financeira maior, não é? Que iria me proporcionar então essas facilidades que quem sabe eu faria. Isso eu falo porque que a gente vê, né, o que acontece com pessoas que não tinham nada e de repente têm muito. Principalmente, como eu comentei antes, no meio esportivo, que são jovens que saem da pobreza, da miséria, e de repente tem muito, e a gente vê a ostentação, né? A ostentação que é. Até esses dias eu estava vendo o que é muito comum a gente ver assim no meio da favela, por exemplo, aquele rapper saiu lá do meio da favela e fez fortuna. Então, você olha essa pessoa, tu já vê aqueles medalhões de ouro, aqueles brincos, anéis, aqueles carrões. É natural isso para nós, seres humanos, de repente, não é? Esse orgulho de ter e de ostentar. Então, é uma prova difícil. Eu brinco, mas eu prefiro ainda a minha condição. Estou bem mais confortável assim, porque eu não sei. Eu tinha um amigo nosso, até ele foi palestrante espírita, ele tinha um ditado que ele dizia assim, eu sou muito bonzinho, mas me dê US$ 1 milhão e uma metralhadora para te ver. Quer dizer, vai se sentir poderoso com uma arma na mão, vai intimidar todo mundo, e aí o que é capaz de fazer uma pessoa assim, não é? E a gente vê, principalmente, no meio político, por exemplo, como é fácil de se corromper quando a gente entra no meio desses. E eu não estou criticando eles, eu não sei se eu tivesse lá nesse meio também eu não estaria assim, me corrompendo, me deixando levar pela onda, vamos dizer assim, fecha teus olhinhos, pega essa malinha de dinheiro e fica quieto. Quantos de nós não faríamos isso, né? E eu, com a minha consciência, para mim mesmo, é claro, muito tranquila, porque eu não fiz nada, eu só fiquei quietinho. Mas não me dei conta que a minha omissão está prejudicando muita gente, não é? Então, muitos, como disse o mestre, não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Porque se nós nos omitimos, nós estamos cooperando com o mal. Ainda aquela história que a gente não quer, muitas vezes,
participar de uma eleição, de algo assim, nós temos que participar. Nós somos responsáveis por aqueles que estão lá e depois nós achamos que não estão fazendo um bom governo, porque nós nos omitimos, não votamos, mas nos omitimos, não é? Então, não vamos nos omitir em sentido nenhum, tá? Inclusive, principalmente com a caridade. Se tivermos oportunidade, muitas vezes passamos por aquela pessoa ali na calçada e atravessamos a rua, né? Sequer um cumprimento damos e às vezes a pessoa não está pedindo algo material, mas ela está pedindo às vezes uma atenção, um bom dia, uma boa tarde. E nós seguimos em frente, né? Eu até, para encerrar, para não tornar muito longa a minha fala, eu vi duas mensagens, uma de Joana de Ângeles e uma de Sócrates, que eu achei bem interessante. Joana de Ângeles diz assim, no livro Vida Feliz, do Divaldo Franco, no capítulo 11, a tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. No mundo transitório no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outros. Os únicos bens de duração permanentes são os tesouros do sentimento, dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Então vejo que é interessante. Quantas pessoas, eu estava pensando, quantas pessoas a gente vê que tinham muito, perderam, inclusive perderam o rumo da vida depois disso, né, de perder esses bens. E quantos foram para o suicídio? Quantos se entregaram à bebida, à droga, não é? Não, não procuraram cultivar os bens espirituais, mas se aprisionaram aos bens materiais, né? E ela conclui dizendo: acumula tesouros no céu, como nos ensina o Evangelho. E Sócrates, também para Platão, eles diziam: a riqueza é um grande perigo. Então vejo que antes do Evangelho vir citar sobre a riqueza ser um perigo, Sócrates, lá 450, 460 anos de Cristo, já tinha o que Cristo nos deixou no Evangelho. Sócrates já pensava da mesma forma. Sócrates, então, diz: a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si mesmo, nem o que está em si. O apego aos bens materiais é perda da alma. Então, vejam, isso é Sócrates nos dizendo que o Evangelho vem nos trazer, antes de Cristo nos trazer o Evangelho. Então, pessoal, foi um pouquinho longa, mas o Evangelho nos traz profundas reflexões, né? A gente começa a refletir, a conversar e vem surgindo mais. Cada item desse do Evangelho nós falaríamos semanas se a gente fosse realmente ir a fundo, né? Então, eu vou passar a palavra aos demais. Quer comentar alguma coisa, Cati? Você que está no escurinho do cinema, hein? Então, faltou luz aqui, gente. Com esse calor, o pessoal acho que começa a ligar muito ar-condicionado e aqui na casa da minha mãe é uma constante isso, essa nossa rua aqui é meio complicada. Mas, enfim, eu não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar. Se eu sair é porque acabou bateria e internet, essas coisas. Mas sobre o assunto, eu estava, enquanto eu lia e assistia algumas coisas, eu estava refletindo sobre exatamente essa pessoa que nasce na miséria, né? Quantas provas ela tem que passar, né? O miserável que fica rico, né? Então, quer dizer, nasce miserável numa condição onde era para dar tudo errado para ele luta, batalha, trabalha e consegue uma riqueza, e aí quando ele consegue a riqueza, ele tem que fazer o bom uso desse recurso, né? Como a gente viu na semana passada, os talentos, né? A pessoa recebe esse talento, né? Essa, todo esse comportamento que o levou à riqueza,
e depois, quando sim consegue a riqueza, ele ainda tem que fazer, né? Ele tem que não, né? Ele faz, né? Ele faz porque faz parte da moral dele. Quando o Daniel falou dessa questão dos jogadores de futebol, né? Que ostentam coleções de carros importados, coisa e tal, eles divulgam aí na mídia à vontade, né, nas redes sociais, e quando são comprados por outros clubes ricos e fazem uma série de exigências e uma ostentação, e uma série de coisas, né, que eles devem ter as razões deles, né. Também fazem, alguns fazem o que tem que fazer, né, toda a parte social e tudo mais. Mas eu lembrei eu acho até que eu já citei ele aqui, um jogador muito conhecido, o Daniel talvez sabe o nome, eu como não ligo para futebol, eu não gravo os nomes, né? Ele é africano, nasceu numa aldeia, numa cidade, um lugar muito, muito pobre, miserável, conseguiu, foi jogando futebol, foi conseguindo progredir, conquistou uma riqueza, e o sonho dele era fazer, se não me engano, uma escola no local aonde ele nasceu, né? E ele conseguiu uma riqueza tão grande que muito provavelmente ele não tinha noção do que poderia conseguir. E ele hoje tem hospitais e escolas e ele existe até uma foto na internet, o celular dele com a tela rachada, né? Então, e ele saindo no aeroporto com o celular com a tela rachada, e, e as pessoas questionam ele, poxa, o cara pode ter tudo, pode ter 5 celulares, é só pedir que alguém traz um celular para ele. Mas ele não vê, sabe, o celular está com a tela rachada, mas está funcionando, está tudo certo. Então, olha a riqueza, né, de um espírito desse, né, de vir lá da miséria total, conquistar, não esquecer da sua origem, não esquecer do seu semelhante que passou e passa ainda pelas, pelas necessidades que ele passou, né? E proporcionando a essas pessoas um bem-estar e as oportunidades de conseguir conquistar, de ganhar o seu, de progredir, né? Então é isso, né? Que a gente faça bom uso desse recurso, né? Que faz a gente não só, digo a gente, os ricos, né? Fazem não só essas pessoas trazerem benefícios aos outros, não só para si próprio, mas também auxiliar na evolução, no bem-estar do próximo, né? Era isso, gente. Obrigada. Obrigado, Kátia. Eu também já li essa reportagem desse atleta, só não lembro o nome também, mas a história é muito bonita. Ele foi... Isso é uma questão de espírito, né? É um espírito humilde. A riqueza não interferiu nessa humildade que ele já possuía. Então, quando a gente faz esses comentários, tudo isso são exemplos para nós. Tanto aquele que ostenta, como aquele que se mantém humilde. Tanto na miséria, como na riqueza. Então, a gente traz esses exemplos para que a gente tome, né, como exemplo, né, para nós também. A gente seguir os bons exemplos e evitar os maus exemplos. Eu sempre brinco que eu estou numa condição muito confortável, porque eu não sou miserável e não sou rico, então a minha prova está bem tranquila. Então, eu não tenho a prova da miserabilidade nem da riqueza, eu estou aqui não vou dizer no meio, que eu também não sou classe média, mas estou numa situação confortável. Mas cada um tem as suas provas, né? Onde nós fomos colocados, como estamos num mundo de expiações e provas, todos nós estamos expiando, raros estão só em provação.
A grande maioria de nós está em expiação também. Seu Edgar, estou vendo o seu Edgar com a camisa bonita ali, verde, seu Edgar. O que o senhor tem para nos falar? O verde é a esperança. Esperança de permanecer nesse grupo para sempre. Que lindo. Gente, olha, Daniel, falou sobre a riqueza, que você não quer ser rico. Realmente é uma prova bem difícil, né? Como Sócrates falou, né? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Se nós nos conhecêssemos, nós analisaríamos aquilo que nós gostaríamos de pedir, né? Se a gente se conhece, porque nós não nos conhecemos. Então, a gente pode, como a Marlene falou, você falou também, e a Cátia também, e se eu pego a riqueza na minha mão, o que eu iria fazer? Será que eu iria praticar caridade, dividir, multiplicar? Será que faria isso? É uma questão muito delicada. Como você citou mesmo, tanto a riqueza como a pobreza são duas missões difíceis. Que a gente não, que eu falei no início, a gente não se conhece. Nós nos conhecêssemos, nós analisaríamos a situação bem diferente, né? E assim, todos nós, nessa existência, tivemos oportunidade. Eu fui um que tive oportunidade, graças a Deus. Só que eu era mais jovem, inexperiente, não aproveitei, não usei da oportunidade que eu tive para progredir. Então, a gente muitas vezes culpa a sociedade, culpa as pessoas, e o problema está em nós mesmos, né? Não saber perseverar, não saber acreditar, não saber prosperar, não ter inteligência suficiente para multiplicar, para manter um equilíbrio que a gente precisa. Como Deus não proibiu a riqueza, né, para ninguém, é o nosso livre-arbítrio, nós precisamos ter a riqueza, muitas vezes para nós exercitar a nossa situação, colocar em prática a lei da caridade. Por isso, eu fico pensando assim, né? Deus oportuniza cada um de nós dessa oportunidade para a gente ser rico ou ser pobre. A gente começa a analisar, puxa vida, por que não aproveitei, né? A Marlene citou de ser uma pessoa que ela conheceu, um empresário, que chegou a ter os bens que precisava, depois se perdeu, porque não se conhecia o si próprio, né? Ele não tinha conhecimento de si, não tinha conhecimento da caridade, do amor, que a gente deve preservar em nós mesmos. Eu tive uma experiência, fui consultar, e o médico que me consultou, a pessoa bem abastada, mas um coração muito grande, um senso de humildade muito grande. Eu digo, olha aí, hoje no grupo de hoje, no grupo você está isso aí. No Daniel conheceu também o seu Formigueri, né? Pessoas ricas, pessoas que tinham abastadas e que souberam multiplicar os seus bens e saber aplicar adequadamente para o bem das pessoas que nos rodeiam, para o bem da sociedade. É a minha participação hoje. Eu estou de aniversário hoje, não posso me gastar muito. Muito bom, seu Edgar. O senhor está emocionado, está certo, né? Mas o senhor falou no seu Formigueri, eu conheci ele, mas de ver ele, porque eu morei num apartamento em que a sacada dava para o fundo da casa dele. E eu vi aquele senhor naquela cadeira de roda, já bem idoso, né? Mas na época eu não participava ainda do Centro Espírita. Depois que eu vinha saber quem era aquele senhor. E falando com o Luiz, que trabalhou lá no lá no Centro Espírita no Dias da Cruz, ele contava o quanto ele foi bom, aquele senhor lá, que ele vendeu, ele tinha muitos terrenos ali perto da rodoviária, em Passo Fundo, e
toda aquela região ali, foi ele que loteou, assim, e ele vendia e as pessoas iam pagando como podiam. Além de ele fazer um preço muito acessível, ele não colocava uma prestação fixa, cada um pagava conforme podia. Então, a própria casa da Casa Espírita foi ele que doou, né, para a Casa Espírita. Então, ele botou em prática, né, esses ensinamentos todos. Esse do jovem mancebo que não quis se fazer dos bens para seguir Jesus, ele foi um que se desfez e seguiu, não é? Porque ele ainda ficou com bens, é claro, mas ele se utilizou dos bens dele para fazer muita caridade, não é? Então ele dava, ou melhor, ele não dava, mas ele proporcionava, por exemplo, as pessoas comprar um terreno dentro das possibilidades da pessoa. Não era o preço que ele queria, era o que a pessoa podia pagar. Então, olha a grandeza de um espírito assim, né? Isso quem me contou foi o Luiz, que trabalhou lá na Casa Espírita muito tempo, né, e que conheceu bem ele. Então, esse era um exemplo vivo para ser seguido, né? Ele chegava e dizia assim, meu filho, tu não tem casa ainda? Não tem, está difícil. Onde tu mora? Eu moro em tal lugar, paga aluguel, paga aluguel. Quer construir uma casinha para você? Quero. Amanhã tu passa aqui que a gente vai te mostrar um terreninho para ti. Mas eu não posso pagar. Vamos lá que eu vou te mostrar um terreno, depois a gente conversa. E assim, eu tive o prazer de vivenciar essas atitudes dele, de participar junto com ele, isso aí. Muito legal, muito lindo mesmo. Um grande legado que deixou para nós todos. eu tive dois exemplos, assim, por exemplo, um exemplo muito grande para mim foi do próprio Luiz. Eu conheci os pais dele, a mãe e o pai, inclusive, quando estava no roteiro fraterno, nós fizemos as últimas orações do desencarne da mãe dele, né? E depois do pai dele. E, em termos de humildade, o Luiz era um exemplo também. Porque a gente vê, assim, nas condições humildes e miseráveis, mas muitos passam o tempo todo reclamando e desejando ter coisas que vê que os outros têm, não é? Então, vive naquele inferno, na miséria e no inferno, ou na pobreza, que seja, ou poucas condições de sobrevivência, né? Quando passamos a desejar o que os outros têm, a invejar, isso tudo transforma a nossa vida no inferno. Então, o Luiz, para mim, foi um exemplo de resignação. Trabalhando como zelador da Casa Espírita, ganhando o salário dele, tinha a casa organizada, e de uma tranquilidade, de uma humildade, assim, exemplar. Eu agradeço a Deus de ter tido a oportunidade de conviver com esses espíritos, né? E muito ensinaram, não em palavras. O Luiz, a gente conversava com ele, inclusive o português dele era todo errado, não é? Mas o exemplo era de vida, não do palavreado. Esse era o verdadeiro exemplo do Luiz. Então, foi uma pessoa que eu convivi e que eu tive o maior prazer de conviver e aprender com ele. A procurar seguir a forma dele viver, de proceder. Então, nós temos os exemplos e que muitas vezes passam batidos, né? Que a gente não presta atenção. Acaba prestando atenção em outras coisas, né? Fátima, vou passar para ti, Fátima. Então, tá. Eu tenho um texto aqui que eu peguei na internet e tem tudo a ver com esses exemplos que vocês citaram agora. Eu fiquei bem feliz. Utilidade providencial da riqueza. Lemos com alegria o artigo publicado anos atrás na Folha de São Paulo por Luciano Mendes de Almeida, sob o título A Mágica dos Pequenos Gestos. Ele expressa com absoluta correção o que é possível fazer com a riqueza. Há, no entanto, uma cooperação pessoal, familiar e comunitária que é fundamental e não pode faltar para o encaminhamento de uma solução definitiva do problema da desigualdade e da injustiça social. Trata-se de uma atitude interior a cada pessoa na compreensão das exigências da cidadania e, mais ainda, da fraternidade cristã. É o compromisso com a promoção dos outros.
Precisamos vencer o individualismo doentio e a busca de vantagens só para os próprios familiares e amigos, e abrirmos-nos a uma atitude humanitária que se estenda a todos, a começar pelos mais necessitados. Se cada um de nós souber partilhar com os outros o que recebemos de Deus, não faltará nada para ninguém. São gestos modestos e discretos de auxílio ao próximo. Quem tem mais, partilha mais. A mágica não está apenas na rápida e maravilhosa multiplicação do atendimento aos necessitados, mas na progressiva transformação do nosso modo de agir. Vamos então aprender que a solução dos graves problemas sociais começa pela conversão de nossas atitudes. A sociedade já, nesta terra, será não só justa, mas feliz. É isto que Jesus Cristo nos ensinou. A alegria maior é a de quem dá aos outros. Está em Atos 20, 35. Os argumentos aqui transcritos estão em perfeita consonância com o pensamento espírita. Os bens que possuímos não nos pertencem, isso já foi bem dito, né? São apenas empréstimos que Deus nos concede para com eles realizarmos o bem em favor da humanidade. Não é fácil pensar nos outros quando temos em excesso. Aliás, nunca achamos que temos muito, sempre queremos mais. O outro, na miséria, na exclusão, quase sempre fica esperando. Como a passagem do camelo pela agulha tormentosa, poucos são os ricos que despertam para essa realidade. Poucos são, ademais, os que consideram ricos. Destes, é insignificante o número daqueles que se propõem a trabalhar no sentido de minorar a desgraça alheia. Daí porque poucos são também os que alcançam o reino, como dizia Jesus. É preciso despertar e descobrir nossas riquezas, que são muitas. A partir delas, aspergir bênçãos, aprendendo a repartir. Quando todos vestirem este pensamento e trabalharem nesse sentido, teremos, sem sombra de dúvidas, exterminado a miséria e o sofrimento da face da terra. É isso aí. Obrigado, Fátima. Agora, é interessante, estava lembrando, aqui a gente está tocando nesse tema do rico, né? Mas tem muitos ricos que fazem o bem e a caridade e não ostentam, né? Fazem quietinho, ninguém está sabendo. Eu me surpreendi, dizem que a pessoa era um pouco arrogante, era um pouco... enfim, tinha os seus probleminhas, mas que tinha um coração muito grande, que fazia muita caridade. Dizem que o Ayrton Senna, ele tinha uma instituição e que ninguém sabia, pelo menos a gente que não convivia lá em São Paulo com ele, com a família, né? Em que ele mantinha essa instituição de caridade. Assim como a gente vê muitos jogadores têm, muitos ostentam. Tem e vão lá e estão na mídia fazendo marketing para eles mesmos, mas muitos têm e não se mostram. Então, como o que mais aparece é aqueles que se mostram, eu chego a crer que a grande maioria não aparece, mas tem muita gente fazendo a caridade, desde quem tem posses até quem não tem posses. Então, há uma distância e nesse meio tem muita gente fazendo essa caridade, auxiliando, ajudando, trabalhando pelo próximo. Mas, como o que aparece na mídia é os grandes, então passa batido. E passa batido que muitas pessoas não querem realmente que o nome dessas pessoas apareça, porque entenderam, né? Que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Josi, você que esteve ausente um pouquinho, vou te passar então a palavra para nós ouvirmos. Então, pois é. É que
assim, eu já comentei isso com vocês, né? A minha vida passou por tantas transformações, foram tantas coisas, mas há muito tempo eu vinha pedindo isso para Deus, sabe? E, enfim, eu quero humildemente pedir para vocês, hoje em especial, se vocês puderem orar por mim, para amanhã ter esse ponto final, sabe? Eu preciso desse ponto final para mudar, virar essa página e seguir a minha vida, né? Eu acabei indo, não está sendo uma batalha judicial, porque eu estou tentando, peguei um advogado, me indicaram um advogado e Deus faz tudo certo, ele é espírita, uma pessoa maravilhosa, e a gente está tentando um acordo para não ir para a justiça, né? E amanhã é a resposta desse acordo. Enfim, né? Brigas, ganâncias, né? Por bens que vão ficar aqui, né? Eu sempre peço a Deus, assim, eu gosto muito do serviço social, eu gosto muito, eu sempre estou metida com essas coisas, agora a gente está trabalhando pelo Natal das crianças carentes aqui do nosso bairro, eu sempre estou envolvida na organização, no dia do trabalho, tudo. Então, eu sempre gostaria, sempre peço muito para Deus, para que eu tivesse condições, né? Para poder me dedicar mais a isso, porque eu sou muito grata que eu tenho, né? Eu moro num bairro bom, eu tenho a minha casa própria, eu consegui dar um carro para cada filho meu, eu consegui comprar um carro para mim esse ano, mas eu trabalho muito. Eu acordo às 4 da manhã e vou dormir às 11 da noite, eu trabalho muito, né? E assim, só que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar, sabe? Porque como no meu comércio eu tenho pessoas de situações boas, tem muita gente que vem aqui que não tem uma situação tão boa, sabe? Que passam muitas necessidades. E eu sempre procuro ajudar. Então, eu sempre peço para Deus, mas eu peço assim para Deus. Se for para mudar a minha essência, então eu não quero, sabe? Porque o dinheiro, ele é uma coisa muito traiçoeira, né? Tem pessoas que entendem para que a riqueza, por que Deus dá a riqueza, mas muitas pessoas não entendem. Né? E hoje eu vejo assim, ó, que a gente tem um grande mal que chama-se a ostentação, né? A internet, ela revolucionou o mundo, né? Ela é muito boa, ela nos ajuda em muitas coisas, né? Hoje estamos usando ela para nos encontrarmos, né? Mas ela também é uma coisa muito perigosa, a ostentação, sabe? É uma coisa, cria a inveja, né? Porque às vezes a pessoa nem tem condições de estar lá na beira da praia comendo uma porção de camarão, tomando uma Heineken, mas ela está lá, às vezes, devendo um cartão, tudo, postando para outra ficar com inveja, né? Enfim, meus irmãos, é o que eu tenho para dizer para vocês, né? Que a riqueza, se ela fosse bem usada, né? Tem pessoas que sabem usá-la, sabe? Eu tenho na frente da minha casa uma empresa, e uma empresa muito grande, sabe? O dono, ele é gaúcho, mas ele mora em São Paulo. E ele tem muito dinheiro. Quando ele vem para cá ver a empresa, porque ele tem em todos os estados do Brasil, uma filial. E quando ele vem para cá visitar, ele vem com um Porsche. E ele deixa na frente da minha casa. Ele vem aqui e fala assim: a senhora olha meu Porsche para mim? Eu falo assim: claro, eu olho. Ele vai de Uber pro hotel. Assim, ó, uma pessoa que vocês não dizem que tem o dinheiro que ele tem, porque ele não é milionário, ele é bilionário. Né? E tem um empregado ali que ele é muito revoltado
com isso, sabe? Porque ele assim, ai, dona Jússi, porque ele herdou tudo e onde já se viu, porque a gente, né, trabalha ali, eu ganho 2 salários, onde já se viu. Eu falei assim, que bom que tu ganha 2 salários, que bom que tu tens teu emprego, porque assim, ó, ele tá te dando a oportunidade de ter teu emprego, né? Porque se ele fechar a empresa hoje, ele vai continuar bilionário, agora tu vai ficar desempregado, né? Então, são os 2 lados da moeda, sabe? Então, é muito complicado esse negócio do dinheiro, né? Hoje eu estava escutando uma palestra, né? Falando sobre a gratidão, né? E às vezes a pessoa ela tem que, às vezes não, a pessoa ela tem que ser grata de coração, porque a pessoa reclamando, murmurando, sabe, ela não consegue, ela não consegue ser feliz, ela não consegue seguir em frente, ela não, né? E eu sempre fui muito grata, sabe, porque eu passei ao longo dos meus 51 anos, eu já passei por muita coisa. E eu perdi meu pai muito cedo, eu passei por muita dificuldade, eu passei fome, mas eu batalhei, eu trabalhei, e eu sei que tudo que Deus me botou em prova foi para o meu crescimento, né? Então, é isso aí, gente, é a gente ser grato por tudo, e sempre que a gente puder ajudar um irmão, ajudar um amigo, porque sempre tem gente precisando mais do que a gente, né? Obrigada pelo amor de vocês, obrigada pelo carinho, mais uma vez eu amo vocês, eu amo estar aqui, muitas vezes eu faltei, mas o meu coração estava com vocês, tá? Obrigada. Obrigado, Jússi. Sempre são importantes esses depoimentos, né? Esses exemplos, né, também nos auxiliam a crescer nós também, né? Eu acho muito importante esses exemplos. E que bom que você está de volta e estamos juntos. Pode ficar tranquila que estaremos vibrando por você. Vita, vou passar para ti agora a palavra, Vita. Muito boa noite, saudade de todos vocês. Sabem que eu sou aquela itinerante, né? De vez em quando eu dou uma sumida, daí eu apareço de novo, mas não é por falta de vontade. Realmente eu estou numa situação que agora familiar, a minha familiar me precisa, que é a minha filha e a minha neta. Então, hoje eu tenho uma tranquilidade, que é ter parado de trabalhar e aguardar a minha aposentadoria. Então, não teria esse obstáculo, né? Eu estou bem mais serena, bem mais calma, estou muito bem, dona Marilene, fazendo meu tratamento direitinho, fazendo tudo direitinho, mas tenho esse problema que é a minha filha, o Daniel sabe, ela se separou, então a gente agora precisa desse auxílio. Por isso, não estou toda vez presente, mas sempre que eu posso, vou estar aqui. E quanto à riqueza e à pobreza, vocês já falaram praticamente tudo, não é? A única coisa que eu posso dizer é que a prova da riqueza realmente é uma prova dificílima, como se falou até aqui, né? Eu particularmente passei essa prova quando eu tive tudo e fiquei sem nada de um dia para o outro. Isso acontece e hoje eu tenho a grande serenidade de não ter e sou muito feliz. Como diz o Daniel, somos felizes por ser pobre, né? Pobre que eu digo de certa maneira, vivemos com conforto de ter o necessário para se viver. Hoje eu me sinto muito mais feliz do que me sentia antes e tenho certeza que se me foi tirado é porque não foi talvez bem aproveitado ou talvez foi me tirado a chance de um comprometimento maior. Essa é a grande realidade. Então, muitas vezes, se a gente sai da prova da riqueza ou coisa parecida, talvez também saímos dela para que não tenhamos um comprometimento espiritual maior. Então,
Essa seria a minha fala para vocês de hoje e dizer que eu estava com muitas saudades de todos. É isso aí. Ah, e aproveitando, se o Daniel me permite, de que o seu Edgar receba o meu carinhoso abraço e um beijo muito grande e um parabéns carinhoso meu e da Jojo. Obrigado, Rita. Será sempre bem-vinda e estamos sempre aguardando, que os bons filhos a casa tornam, né? Mas, mais alguém gostaria de mais algum comentário, algum questionamento, alguma colocação? Todos tranquilos? Então vamos à nossa mensagem. Um segundinho, só, por favor. Ah, pode falar, seu Edgar. Eu queria agradecer a vocês, pelo carinho de vocês. Rita, a gente ama muito você. A gente ama esse grupo é fantástico. A gente ama todos vocês. Vocês fazem parte das nossas vidas. São uma família para nós. A Júcia, eu queria tanto ver o sorriso da Júcia, cara, na última vez que eu vi ela tristinha. Falei, comentei com a Marlene, se a gente pudesse ajudar, vamos ajudar na nossa prece dela. Sempre pensei assim. E a gente, o sorriso de vocês é tão importante para nós. As coisas contagiam. Júcia, por favor, mantenha o sorriso. E esse trabalho vai te trazer paz, o sucesso que você precisa. Você é uma vencedora, uma batalhadora, com todas as suas questões. Obrigado. A Kátia, a Maria de Lourdes. E todas elas são fantásticas. É verdade. Nossa querideza. Graças a Deus que nós temos vocês. Obrigado, seu Edgar, pelas palavras. E, como nós sabemos, não é por acaso que estamos todos juntos aqui, não é? E que bom que estamos juntos, nos auxiliando, nos apoiando, não é? Trocando as nossas experiências. Muito bem, pessoal. Então, eu vou ir para a nossa mensagem de hoje. Oração. A importância da oração em nossa vida, né? Tudo que a gente falou agora, nossos probleminhas, nossas questões a resolver, mal resolvidas, enfim. O quanto a oração nos auxilia nisso. Então, diz assim: o poder da oração nem sempre será visto nas ocorrências externas, tanto quanto desejas, mas sim em tua renovação na vida íntima, para que a paciência te socorra e a humildade te ilumine, a fim de que aceites as leis de Deus. Então vejam que, às vezes, nós esperamos, como diz ali, as ocorrências externas. Eu queria que acontecesse isso, que acontecesse aquilo, que eu ganhasse isso, que eu ganhasse aquilo, orei, e não aconteceu. Mas aí, o que nos diz a mensagem, né? Se não aconteceu como queríamos externamente, é para que a nossa vida íntima sofresse uma renovação e para que desenvolvêssemos um pouco mais a paciência, né? A humildade. Então, a partir do momento que nós aceitarmos as ocorrências que não são como desejaríamos que fosse, ela é para o nosso crescimento, porque Deus não dá o que nós queremos, Ele dá o que nós precisamos. Então, sempre que passamos por uma ocorrência, por algum problema, devemos nos questionar. O que o Pai quer que nós aprendamos com essa situação pela qual eu estou passando? Não é? E meditemos, para que façamos essa viagem interior para entendermos por que estamos passando nesse momento por essa situação. Com certeza, nessa viagem íntima que faremos, uma reflexão, nós vamos entender o porquê que ainda estamos passando por determinadas situações, se é que não se resolveram ainda, mas elas com certeza se resolverão da forma que tem que ser. Às vezes, não da forma que quereríamos, não é? Mas é da forma que tem que ser. E que entendamos que é para o nosso bem e para o nosso crescimento. Muitas vezes é difícil para nós entendermos, né? Que isso que está acontecendo, que está me contrariando, é para o meu crescimento.
mas com certeza é para desenvolver a paciência, a tolerância, a resignação, não é? Muitas vezes está nos contrariando essa determinada situação, que é para que desenvolvamos outras tendências em nós, não é? Então essa foi a nossa mensagem de hoje, que saiu do livro Ação e Caminho, do Chico Xavier, mensagem de Emmanuel. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a mensagem? Todos tranquilos? Prontos para entender a oração e os probleminhas que estamos passando, que vamos passar, alguns que resolvemos, outros que não? Todos tranquilos? Muito bem, então vamos adiante com o nosso estudo da doutrina dos espíritos. Então nós estamos vendo de como somos constituídos, né? Nós já vimos no estudo anterior que somos corpo, espírito, perispírito, né? Então nós já estamos mais adiantados. E a doutrina dos espíritos nos diz que, tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos outras ainda, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Então vejam que aqui a doutrina dos espíritos nos esclarece que existem outros mundos. Até antes do nosso encontro hoje, enquanto eu esperava o horário para começar, enquanto não tinha entrado ninguém na sala, eu estava ouvindo o Haroldo Dutra Dias. Achei muito interessante ele dizendo assim que nós pensamos que somos a última bolachinha do pacote, né? A Terra, somos os únicos no universo. E aí esquecemos de olhar, por exemplo, por que não encontramos vida em Marte? Por que não encontramos em Vênus? Por que não encontramos em Saturno, em Júpiter? O homem manda sondas e essas sondas não veem nada lá. E sabe o que ele disse? Que da nossa galáxia nós somos o único planeta em provas e expiações. Olha que interessante. E como ainda não temos desenvolvido olhos para ver mundos mais adiantados, é claro que as nossas espaçonaves, as nossas sondas, enfim, os nossos telescópios, Hubble, James Webb, que estão no espaço, vasculhando o universo, não conseguem ver vida nesses planetas, porque ela é uma vida mais sutil. E segundo ele, eu achei muito interessante, quando a Terra estiver lá adiante, já em termos de evolução, nós vamos ter equipamento em que nós vamos entrar em comunicação com os nossos familiares, amigos, enfim, que já desencarnaram, que estão no mundo espiritual. Como se pegássemos o telefone e ligássemos para o avô que está no mundo espiritual. Ô, meu avô, como é que está aí? Como é que está a vida aí? Tudo tranquilo? Tudo bem? O que estão fazendo? Vamos falar com o mundo espiritual como se falássemos com alguém de outra cidade, através do telefone, da internet. Achei muito interessante, porque essa palestra dele veio exatamente no que a gente está vendo, né? E ele falou de uma menininha de 4 aninhos, e que perguntou, o pai era piloto e a mãe professora. E a mãe estava indo buscar o pai no aeroporto, tinha chegado de viagem, colocá-lo no banquinho de trás, e ali sentadinho, o pai entrou, foi dirigindo, a mãe do lado, e a menininha fez uma pergunta que esse piloto é conhecido do Haroldo Dutra Dias, mas em termos de espiritualidade eles não entendiam nada. Diz que estavam andando com a menininha sentadinha no banco de trás, e essa menininha disse assim, papai, quanto tempo a gente fica do lado de lá em cima? Quer dizer assim, lá em cima no céu. E aquilo foi um choque para eles. Como assim lá em cima? Quer dizer, no mundo espiritual, né? Quanto tempo o espírito fica lá? Então, veja uma menininha de 4 aninhos, que até então, sequer evangelização numa igreja católica, enfim, evangélica, que a menina tinha participado, e de repente faz essa pergunta. Então, são as muitas existências que nós tivemos, as encarnações. Então, essa menina, isso aqui que eu estou falando é o Haroldo Dutra Dias que fala. Essa menininha, ela já veio de outro mundo com essa incumbência de trazer essa moral para a Terra tão ainda
atrasado em termos morais. Como essa menininha de 4 aninhos entendia de reencarnação? Perguntou para o pai e para a mãe, sem nunca até então eles terem falado em questões religiosas com ela. Quanto tempo a gente fica do lado de lá no céu, não é? E aí, essa menininha, através dela, eles começaram a frequentar o centro espírita. Aí vão para a evangelização. Eles vão com os adultos e ela também vai para um departamento do centro espírita já mais avançado. Porque ela, ou melhor, ela já não tem 4 aninhos agora, ela tem 6. Então, essa menininha de 6 anos está estudando com adultos, pelo que ela já tem de entendimento do mundo espiritual. Então, como nós não vamos acreditar em reencarnações? Como que essa menininha sabe tanto do mundo espiritual? Então, aí aqui a gente vê, muitas vezes, nós pensamos que nós pais iam para ensinar os filhos. Nem sempre. Às vezes esse filho é um espírito que tem uma vivência muito maior que a nossa. Principalmente em questões morais, religiosas, né? Quem garante que esse espírito que reencarnou nesse casal não é um espírito que veio de outro mundo, já com elevação moral muito maior, que veio trazer, então, para esse ambiente em que ela vive e que vai desenvolver depois, como adulta, já uma questão moral onde ela vai estar, não falando, mas mostrando, exemplificando, não é? Através dessa família, dos familiares, do meio em que estão vivendo. Então, veja uma prova maior de reencarnação do que essa que o Haroldo Dutra Dias conta nesse vídeo. Não é? Então, não tem como nós não acreditarmos em reencarnação, na existência de outros mundos. Por isso, voltando à questão de que os planetas, falando só da nossa galáxia agora, nenhum dos nossos planetas são habitados. Por quê? Porque a Terra é o único em expiação e prova. Porque se tivesse outro dos mundos aqui da nossa galáxia, de expiações e prova, as nossas espaçonaves veriam esses seres humanos de lá e eles nos veriam aqui. Porque nós estamos na mesma sintonia, não é? Mas como para nós são planetas desertos, é porque esses planetas estão todos além em termos de evolução. Porque quando nós lemos o Livro dos Espíritos, lá diz que Marte, quando a codificação foi feita, que foi o lançamento do Livro dos Espíritos, foi em 18 de abril de 1857. Então, veja, em 1857, Marte era mais atrasado que a Terra. E olha o salto de evolução que deu Marte nesses menos de 200 anos, né? Até aqui. Em que agora Marte é mais adiantado que a Terra. Como que eu estou falando que Marte é mais adiantado que a Terra? Nós vamos lá, Cartas de uma Morta, do Chico Xavier, onde ele faz a psicografia da mãe dele, em que ela visita Marte, e onde ela descreve o planeta Marte, já o quanto está mais adiantado que nós. E quando os espíritos dizem que a Terra está com 300 anos de atraso em termos de evolução, e que com toda essa, tudo isso que está acontecendo agora, talvez venham mais 100 anos de atraso para a Terra. Né? Então vejo que nós, os habitantes da Terra, como nós temos uma vontade de progredir em termos morais, né? Nós estamos com tudo isso de atraso e ainda nos achando muito grandes em termos intelectuais, morais, não é? Nós estamos muito atrasados. Eu vejo quanto nós temos que trabalhar ainda, né? Então, a encarnação dos espíritos, então, se dá sempre na espécie humana, sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar-se que a alma, o espírito, possa encarnar no espírito de um animal. Então, lá no tempo de Sócrates ainda, ele tinha uma ideia de reencarnação, mas ele ainda não tinha uma ideia muito completa, né? Ele tinha ainda a ideia de que o espírito podia reencarnar no corpo de um animal, que se chama, então, essa transmigração da alma, a metempsicose, né? Que é a transmigração da alma de um corpo para outro, inclusive dos animais. Então, Sócrates já falava nessa transmigração,
que é um equívoco. Então, essa metempsicose, ela se refere, então, à reencarnação dos espíritos em corpos de animais. E ele foi, assim, muito difundido, principalmente na sociedade europeia e na americana. Muitos homens da ciência tinham como possível essa reencarnação em corpos de animais, né? Era uma crença muito antiga, foi encontrada, então, entre os egípcios, os gregos, os romanos, os chineses, na Índia, ainda na Índia até hoje, eles veneram os animais, né? E foi, assim, uma crença muito difundida na pré-história, na antiguidade, né? Então, para Sócrates, a mentepsicose, né? A alma dos indivíduos, dos seres humanos, que cometeram, isso é para Sócrates, que cometeram atos violentos, tirânicos, brutos, corriam o risco de serem transmigrados para corpos de animais. Isso era Sócrates que pensava na época, né? E ele dizia que alguns seriam transmigrados para corpos de animais e outros sofreriam no Tártaro. O Tártaro, para eles, queria dizer o caos, o abismo, né? Ou o inferno, como se diz, ou o purgatório, até eles tomarem consciência dos atos cometidos, dos atos impuros, imundos, enfim, durante a existência, para então retornarem às reencarnações em corpos humanos. É claro que era um equívoco, mas era já uma ideia de reencarnação. Então, pessoal, como chegamos no nosso tempo, chegou ao final, vamos encerrar o nosso encontro. Eu vou tirar essa nossa apresentação aqui e vou colocar uma outra, porque na terça que vem não teremos um encontro de estudos, né? Na terça que vem teremos uma palestra. Eu acho que ainda ainda não anunciamos, né, a nossa palestrante da próxima terça. Todos estão vendo a nossa imagem ou não? Então, na próxima terça, vai ser a palestra, então, com a nossa palestrante Maria do Socorro Paz. Acho que a grande maioria já conhece a Dona Socorro, né? Ela é uma palestrante lá da Paraíba, de Campina Grande, e que ela já fez duas palestras para nós. Essa vai ser a terceira. E o título da palestra dela vai ser a cura na visão espírita. Então, terça-feira que vem, teremos, então, a nossa palestrante Maria do Socorro Paz, que vai fazer essa palestra. Então, não teremos a leitura do Evangelho. Então, pessoal, para encerrarmos hoje o nosso encontro, Fátima, posso te pedir para fazer a nossa prece final? Jesus amado, nós te agradecemos a oportunidade do estudo de hoje. As palavras de reflexão que vieram através da querida irmã Marilene, tudo de bom que recebemos neste momento, abençoa-nos e guarde-nos em tua paz. Olha por todos os que conosco dividem esta jornada terrena. Pai amado, nós te amamos. Permita que possamos sempre estar aqui para ouvir o evangelho que nos chegou por Jesus e foi elucidado por Kardec. Que possamos descansar em paz e termos uma abençoada semana. Que assim seja.